Olá, salve Maria! Seja muito bem-vindo a esse canal e hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre Quaresma. E hoje o nosso tema é o tripé quaresmal. Esse tripé quaresmal que é composto pela esmola, pela oração e pelo jejum. São três práticas de penitência interior que nós precisamos viver durante todo o período, durante toda essa caminhada quaresmal, para que no final dela, ao término dos 40 dias, esse homem novo possa nascer, vamos dizer assim, né? No último vídeo nós falamos justamente sobre o sentido da quaresma, sobre o que era a quaresma, como viver bem a quaresma, como viver esse tempo, que é um tempo de recolhimento, que é um tempo de oração, é um tempo onde nós precisamos ouvir mais atentamente as leituras da liturgia, porque são convites, né, para a conversão. É um tempo onde a gente vai voltar o coração para Deus, e é por isso que existe esse tripé que vai nos auxiliar a conseguir os objetivos, né, a conversão. O primeiro, a primeira, vamos dizer assim, a primeira parte do tripé, né, é de fato a esmola, a caridade, que pode ser tanto a esmola corporal, né, aquela esmola que você dá para alguém que está precisando, né, uma roupa que você separa para fazer doação, ou também um alimento, aquilo que está sobrando na despensa da sua casa, você vai levar para fazer essa doação. A partilha daquilo que você tem com aqueles que necessitam. Mas também essa esmola, ela pode ser espiritual. Ela pode ser a oração que você faz para uma pessoa que precisa de conversão. Ela pode ser também a oração pelos enfermos, pelas almas do purgatório, né? Essa forma de ajudar espiritualmente alguém que está necessitando dessa graça, que necessita, né, das graças que são derramadas por meio da oração. E quando nós praticamos essa esmola, né, nesse sentido de penitência, ela vai apagando esses pecados. A esmola, a caridade, apaga uma multidão de pecados. E essas práticas feitas nesse sentido, né, nesse sentido de despojamento, né, de busca pela conversão, ela vai fazer com que nós alcancemos esse objetivo mais rapidamente. E o segundo pé desse tripé é a oração. A oração que é tão insistentemente em várias passagens, não só do Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, né? A oração é um convite de Deus ao homem. O Senhor convida o homem a esse diálogo com Ele. O Senhor convida o homem para essa intimidade, porque quando nós estamos em oração, nós estamos em uma relação com Deus. Essa relação de intimidade que Jesus deseja. Até existem outras passagens que eu poderia citar agora, mas eu vou citar Mateus 6,6, que é a passagem em que Jesus convida o homem para a intimidade com Ele. Ou seja, entra no teu quarto e reza ao teu Pai que está no céu, Ele que vê aquilo que está oculto, né? Ele também, nessa mesma parte de Mateus 6, ele vai falar justamente desse tripé, né? A esmola, a oração e o jejum. E ele vai falar especificamente, depois ele vai chegar nessa parte onde o Senhor vai dizer que nós precisamos entrar no quarto. Esse entrar no quarto, esse recolher-se à intimidade. A intimidade própria do coração. Muitas vezes o Senhor diz, eu desço ao coração do homem. Está no Antigo Testamento. Desço ao coração do homem. Isso quer dizer que o Senhor entra na nossa intimidade. O coração é essa casa, esse quarto onde acontece essa intimidade do relacionamento com Deus. E é isso que o Senhor deseja e convida o homem insistentemente, né? Em toda a palavra, ele vai convidar o homem a essa vida de oração. A oração que é o meio de santificação da nossa alma. A oração, ela é aquilo que o Senhor nos dá gratuitamente. Pela oração, o Senhor nos concede graças,
nós não pedimos, mas o Senhor dá gratuitamente, né? São as graças impetratórias. Aquilo que nós pedimos a Deus por esmola na oração, nós pedimos insistentemente, e o Senhor vai dando não só aquilo que pedimos, os bens temporais, mas também os bens espirituais, os meios para a nossa salvação. A oração, ela é importantíssima. Nós falamos no vídeo anterior sobre as graças atuais. A oração, ela é importantíssima para a nossa salvação, porque é por meio dela que vem as graças atuais, para que possamos voltar ao caminho da santidade, ao caminho estreito, para entrar pela porta estreita, né, para fazermos esse caminho da cruz. Nós precisamos, de fato, orar constantemente, orar sem cessar, porque é por meio da oração que o Senhor nos concede a força para perseverar, a força para suportar as tribulações, as perseguições, a perseverança para continuar nos momentos de dificuldades. Então, a oração, ela é esse tripé, porque ela é esse meio de santificação, né? Quanto mais nós rezamos, quanto mais vezes entramos em contato com Deus, entramos em sintonia com Deus por meio da oração, mais o Senhor vai nos santificando, mais o Senhor vai alargando a graça no nosso coração. E o jejum, né? Por final, o jejum, que é o jejum eu costumo dizer, né? Eu gosto de dizer que o jejum, ele é a oração do corpo, é quando o corpo está em oração. Eu não sei se você já fez essa experiência, mas nos meus jejuns, né, eu fiz a experiência de observar e viver justamente essa oração do corpo. Você vai percebendo que você vai se tornando, com o passar dos dias, né, que você persevera no jejum, na abstinência dos alimentos, você vai observando que o teu corpo vai ficando mais leve. Você vai conseguindo elevar-se a Deus, né? O seu coração vai se dilatando, vai se abrindo mais facilmente, você consegue rezar mais facilmente, você consegue elevar a tua alma a Deus muito mais rapidamente. E o jejum, ele também nos auxilia, ele vem se sobrepor aos nossos instintos. O jejum vem para refrear esses instintos carnais que temos, e aqui no caso a gente está falando da carne, né, da gula, a gente está falando do prazer da gula, dos alimentos, né, a privação de alimentos, mas está intimamente ligado aos prazeres carnais. Por quê? O jejum, ele conserva a castidade, né? Ele faz com que você viva a castidade muito mais facilmente para aquelas pessoas que têm esse problema, né? Essa dificuldade na área da sexualidade. O jejum é uma ótima saída. Parece não ter muita coisa a ver, mas ele tem tudo a ver, né? Porque nós estamos falando de privação de alimentos, mas o nosso corpo, ele gosta, né, dos prazeres, né, daquilo que nos causa prazer, vem pelo paladar, vem pelo tato. Então, quando nós fazemos o jejum, nós estamos domando o nosso corpo, os nossos instintos, nós estamos refreando esses instintos para alcançarmos a santificação, certo? Então, o jejum, ele é uma ótima forma de conservar a castidade. E quando, você pode até observar que quando você está vivendo de forma desregrada também, né, você está satisfazendo o seu corpo com muitos prazeres carnais, como por exemplo os alimentos bem preparados, né, as comidas gostosas, as comidas de delivery. Quando você começa a comer, né, e isso desvia o propósito, né, de comer para nutrir o corpo, quando você começa a comer por um prazer exagerado, e acaba sendo um pecado grave, um pecado mortal, você vai ver que você começa a ficar com o seu discernimento comprometido, porque vai acontecer um embotamento do seu discernimento, da sua compreensão. Você não vai conseguir mais ter um discernimento correto daquilo que é o certo e daquilo que é o errado. Então você vai cair muito mais facilmente nos pecados, né, carnais, pecado de masturbação, em outros pecados contra a castidade, pecados de impureza. Então, o jejum, ele tem um valor muito especial, né?
no Antigo Testamento fala-se muito sobre esse jejum, e muitas vezes o Senhor vem falar que o jejum que Ele quer não é um jejum, né? Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Isso está lá em Oséias, né? E se eu não estou enganada, está em Oséias. Agora deu um branco assim, eu não consegui recordar muito bem. Mas o Senhor quer a misericórdia e não o sacrifício. Agora estou confusa. Não sei se em Joel, mas tudo bem. Depois dá uma checada lá. Dá uma jogada, joga no Google que aí dá certo. Mas o Senhor fala que Ele quer a misericórdia e não o sacrifício, porque nem todo jejum é agradável a Deus. Por exemplo, os fariseus, quando jejuavam, né, eles jejuavam para atrair a atenção das pessoas, para serem admirados, para serem louvados nas praças, para serem admirados, né? E Jesus vai falar justamente, olha, quando você jejuar, não fique por aí com os fariseus, né? Não fique com a cara de tristeza, né, com aquele semblante abatido, contando para todo mundo estar jejuando. Não, o Senhor não quer isso. O Senhor quer um jejum do coração. Até porque o jejum, ele é um movimento da alma, ele vem do interior, ele é uma expressão do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vem inspirar você a fazer um jejum. Tanto que se o Senhor nos concede a graça e aqui a importância da oração, até para você fazer um bom jejum, um jejum que agrade a Deus, você precisa antes rezar. Porque isso é uma graça que vem pela oração. Você pode pedir, como o mendigo, mesmo falei das graças impetratórias. Você pode pedir essa graça a Deus de fazer um jejum para você suportar. Porque humanamente falando, passar 40 dias jejuando é impossível. Mas pela graça de Deus isso se torna possível. Como fez Jesus. Mas também como fizeram grandes santos. Francisco, por exemplo, jejuou 40 dias, né? São Francisco de Assis. Então, até para você fazer um bom jejum, você precisa da oração, para você suportar aquela abstinência, ainda que por um dia, ainda que por uma semana, ainda que por algumas horas. Você precisa da graça de Deus para fazer um bom jejum, para fazer um jejum que agrada o coração de Deus. E nada de ficar com o semblante abatido, com cara de tristeza, de quem está passando fome. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o sacrifício, é uma penitência interior. Tem a ver com o Espírito Santo, com aquilo que move o teu coração. Os sentimentos que vão mover o teu coração naquele momento, o sentimento de recolhimento, né, de penitência, de arrependimento, de desejo de estar mais próximo a Deus. Porque todas essas práticas de penitência interiores, elas vão auxiliar para que nós possamos chegar mais perto de Deus, para que nós possamos mais rapidamente esfolar esse homem velho e fazer nascer o homem novo. Então, é importante. A oração ela é a base para todas as outras práticas, né? A oração, pela oração você consegue mover o teu coração. Aliás, você não, porque quem move não é você, é o Espírito Santo. Pela oração, o Espírito Santo vai conseguir mover o teu coração para que você possa praticar bem a caridade, né? Para que você possa praticar com caridade verdadeiramente, com esse espírito de desprendimento, de despojamento, com humildade, né? E fazer uma prática de, como eu posso falar, de caridade bem feita, aquilo que vai agradar a Deus, né? Muitas vezes a gente observa aquelas pessoas que vão, vez ou outra, sai um réus aí no Instagram e no Facebook da vida, sai um réus de alguém que está fazendo uma caridade, né? Uma caridade. Alguém filma e posta na internet, aí vai bater foto com a família que está ajudando, aí vai colocar para se promover na internet, né? Para se autopromover. E Jesus fala justamente, o Senhor vem justamente repreender essa prática farisaica, né? Esse farisaísmo onde nós estamos querendo mostrar que somos bons, que estamos fazendo aquilo porque somos santos, porque somos pessoas boas. E muitas vezes essas caridades, elas vêm encobertas de maldades, né? De maldades que acabam prejudicando até o próximo. Então, vamos viver bem esse tempo quaresmal, viver bem praticando esse tripé quaresmal, né? Esse conjunto de penitências interiores, que é a esmola, a oração e o jejum, que nos auxiliam a vivermos bem essa quaresma para chegarmos no domingo de Páscoa e ressuscitarmos com aquele que passou esses 40 dias, né, lutando, que venceu
o demônio, que venceu o mundo, que venceu todas as coisas que precisavam vencer para que nós pudéssemos hoje estar numa vida nova com Ele, para que pudéssemos então entrar no reino dos céus e vivermos com Ele eternamente. Que Deus abençoe você. Se esse vídeo te ajuda de alguma forma, deixa teu like, né? Like é importante para o crescimento, para o engajamento, né? Desse vídeo, para o crescimento desse canal. Que Deus te abençoe e até a próxima. Salve Maria Santíssima.